Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir então sobre o capítulo 37, onde Emmanuel traz como título Seria Inútil. E o trecho que ele traz para referência está em João 9:27. Respondeu-lhes: Já vô-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? E aqui ele traz a referência a uma passagem onde Jesus então cura um cego de nascença. E o fariseu então questiona, mas como que uma pessoa impura como Jesus poderia ter curado um cego de nascença? E ele fica indagando ao cego, à família, aos pais do cego, mas como que isso aconteceu? E aí então o cego vem e fala, mas já tem ouvido tantas vezes, por que quer ouvir de novo? Por acaso deseja seguir o caminho do Mestre? Né? E aqui ele traz essa referência que por tantas vezes nós ouvimos e ouvimos e ouvimos, mas nós não queremos aceitar. Nós temos os nossos olhos, mas os olhos muitas vezes não enxergam aquilo que de fato necessita enxergar, aquilo que está sendo mostrado. Nós enxergamos só aquilo que nós queremos enxergar. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particulares. Quase sempre se empenham longas, fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia e edificante. E quantos cristãos estão ali tentando converter os fiéis, tentando trazer as pessoas, os amigos, os familiares para dentro da crença que ele acredita, para dentro daquilo que ele vivencia, experimenta. E quantas discussões isso não traz? Quantas vezes aquilo que é bom para nós pode não ser bom para o outro, mas nós não entendemos e por vezes queremos forçar e insistir e fazer uma situação a fim de que o outro consiga vir a visitar e se permanecer na nossa crença, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós vivenciamos. E não entendemos que por vezes aquilo é bom para nós, ou então ainda não está no grau de amadurecimento daquele nosso amigo, daquele nosso familiar. O coração sincero, renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. Então, quando nós estamos renovados na fé, quando nosso coração está sincero no amor do Cristo, entendendo a simplicidade do Cristo, nós não vamos proceder assim. Nós não vamos querer forçar ninguém vir a ser obrigado a estar na nossa doutrina, na nossa crença. Jesus nunca disse, olha, me siga que eu te curarei. Pelo contrário, ele curava, apenas servia, independente da crença. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentido de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento nas relações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar a marcha. Então, é preciso diminuir a nossa vontade, o nosso anseio, embora o nosso caminho que nós imaginamos ali na espiritualidade seja bom para nós, é preciso deixar fluir naturalmente, as pessoas precisam vir no momento adequado, porque senão nós ficamos ali insistindo, batalhando, conversando, brigando, e só atrapalha a marcha. Ao invés de evoluirmos, estamos nós ali presos a essa situação, nessa tentativa, e esquecemos de olhar mais longe, esquecemos de sentir o amor do Cristo. A resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Então, quando as pessoas vierem questionar, mas por que você acredita? Mas por que você insiste? Que possamos ter conosco a resposta do cego. Poxa, mas eu já te falei tantas vezes, você presenciou tantas coisas boas. Se você ainda não aceitou e não entendeu que esse é o melhor caminho, para que eu vou ficar insistindo? Por que eu vou ficar tentando? Uma hora você entende, uma hora você sente e uma hora você muda o caminho e se entrega de verdade ao caminho de Jesus.
Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Então, se nós já falamos, já mostramos e mesmo assim a pessoa continua ali sem entender, para que discutir? Para que forçar? E aqui ele coloca no finalzinho que provavelmente essa pessoa se encontra no estágio de paralisia espiritual, ou seja, ela não está avançando, ela não está conseguindo se afastar, ajustar as lentes e olhar para tudo que aconteceu, para as coisas boas que aconteceu para ela, porque às vezes as bênçãos aconteceram para a própria pessoa, mas ela não quer aceitar, ela não quer ver, é não sentir Jesus no nosso íntimo. Ser-lhe-á útil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Ou seja, se nós já sabemos, se nós já conhecemos, para que insistir? Se nós vamos insistindo, então nós vamos perdendo a nossa razão, porque se estamos no caminho do Mestre, no caminho que Jesus nos deixou, diante dos ensinamentos do Evangelho, se nós estivermos pensando em cada vez trazer mais pessoas para a nossa seara, nós estamos enganados. Quantas vezes ouvimos que qualidade não é quantidade? É porque é preciso estar entregue de verdade na seara do Pai, nos trabalhos do Mestre, nos trabalhos do bem. Não percas, pois, as tuas horas em elucidações minuciosas e repetitivas para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Então, tudo tem o seu tempo, tudo demanda um tempo. Às vezes as dores, as tempestades, o sol e a chuva, como é colocado aqui, vêm para atingir aquele que precisa acordar, aquele que precisa ter um novo olhar para a realidade. E eu lembro muito uma parte de um texto de Emmanuel, onde ele vai dizer que o sol, que Deus é como um sol, que ele flui sobre todos nós igualmente. Mas não é porque nós estamos no sol que nós vamos receber esse sol da mesma maneira. Quando nós fechamos os nossos olhos e não conseguimos enxergar o sol, não quer dizer que o sol não está chegando até nós. Quer dizer que nós não queremos chegar a enxergar o sol. Então que possamos compreender um pouquinho, entender que o caminho que leva ao Mestre é um caminho tortuoso, pesado, e que por vezes precisa de um burilamento, de um esforço, de um trabalho maior. Que Jesus possa caminhar, sendo nosso Mestre, nosso guia. Muito obrigado.